Olha eu aqui falando do Grêmio, do nosso tricolor, né? Ultimamente eu não estava tão empolgado assim, mas essa vitória contra o Fortaleza, aliás, o empate contra o Botafogo, a vitória sobre o Fortaleza, elas me acalmaram um pouco. O Grêmio, depois daquela derrota para o Criciúma em casa, que ainda está muito mal digerida, o Grêmio buscou pontos nos jogos subsequentes, especialmente aquele empate contra o Botafogo, que era improvável. De repente, vem jogar contra o Fortaleza, que não vem fazendo bons jogos recentemente, mas assim, em termos de resultados no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que, obviamente, inspira cuidados. O Fortaleza vencesse o Grêmio na sexta-feira, era o líder do Brasileirão. Olha isso, pelo menos seria, né, até o jogo contra o Botafogo. E mesmo assim o Grêmio venceu e venceu bem. O Grêmio venceu bem. E é o segundo jogo em que o Grêmio joga bem. Não venceu o Botafogo por um detalhe. Também foi ameaçado, claro, porque o Botafogo é talvez a melhor equipe brasileira hoje, mas o Grêmio encontrou um esquema no jogo contra o Botafogo, que manteve no jogo contra o Fortaleza. E agora? Vai manter contra o Galo? Eu imagino que sim. Bom, vamos lá. Esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele é um jogo atrasado em que a CBF indiscriminadamente, né, acabou marcando, acho que na quinta-feira da semana passada, na quarta-feira, no meio da data FIFA, meio que surpreendendo a todos. Claro que eu não vou aqui me espantar com a falta de planejamento, organização e previsão da CBF. Ela simplesmente se atrapalha. A dupla Grenal foi atrapalhada demais por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Grêmio ainda mais, porque o Grêmio ficou mais tempo ainda sem o seu estádio. E a gente viu o quanto isso impactou, né? Haja vista, e eu já vou falar sobre isso, o quanto a situação do Grêmio começou a melhorar quando o Grêmio resolveu os seus problemas estruturais, que foram mas muitos, durante as enchentes que afetaram, obviamente, não só o futebol foi o menor dos problemas, muitas pessoas lá no meu querido Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o Grêmio, falando de futebol, foi afetado por isso, teve os seus problemas, mas se recuperou, vem se recuperando. E tinha esse jogo a jogar contra o Atlético Mineiro e a CBF simplesmente marcou para quarta-feira. Também tem um detalhe, o Atlético está muito desfalcado. O Atlético está em 3 frentes. Ele está vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores, em semifinais, e no Campeonato Brasileiro acho que não tem chance de título, né? Está lá em meio de tabela, até faz uma campanha até bem aquém daquilo que o elenco prevê. Tomou um empate depois de abrir 2-0 para o Vitória em casa na rodada passada. Teve até o goleiro Everson expulso no finalzinho, jogou um péssimo segundo tempo e acabou desperdiçando pontos preciosos. É um Atlético Mineiro oscilante no Brasileirão. Dá pra gente acreditar que daqui a pouco possa conseguir algo mais. Aquela derrota pro Galo na Arena, vocês vão lembrar, em que o Grêmio perde um jogador expulso, depois abre 2-0 e toma uma virada de 3-2 nos minutos finais, com 2 pênaltis. É um negócio, assim, constrangedor na volta do Grêmio à sua arena. Então, o Grêmio agora precisa buscar esses pontos contra o Galo fora de casa. Nem que seja um empatezinho, tá? Dentro desse recorte recente aí, de que o Grêmio conseguiu empatar contra o Botafogo, venceu o Fortaleza, subiu na tabela, tá respirando mais. Um empatezinho acho que não seria de todo mal, mas o ideal seria vencer, porque aí o Grêmio eliminaria qualquer risco de rebaixamento. Não matemático ainda, né? Mas para muitos o Grêmio já escapou, eu ainda acho que não, mas hoje as chances de permanência na Série A, segundo os matemáticos, beiram aí 95%. Então o Grêmio realmente, vejam o que uma vitória é capaz. E não é apenas uma vitória, né? O Grêmio, em relação aos seus concorrentes, tem um índice interessante de vitórias. O Grêmio tem boas vitórias. Deixa eu ver se eu tenho aqui exatamente o número de vitórias do Grêmio, porque o Grêmio acaba tendo mais vitórias do que os seus concorrentes ali de baixo. O Grêmio venceu muito no campeonato, quer dizer, muito não, né? Mas, por exemplo, o Grêmio tem 10 vitórias. O Grêmio tem 10 vitórias. Vejam que todos abaixo, o Grêmio tem mais vitórias do que todos abaixo dele. Inclusive, tem o mesmo número de vitórias do Vasco, que está acima, e mais uma vitória em relação ao Atlético, que hoje é o 10º colocado. Que o Grêmio, inclusive, joga um jogo de 6 pontos nessa partida. O Grêmio vencendo, o Grêmio passa o Galo. Passando o Galo, o Grêmio chega até a 10ª colocação e vai finalmente para a primeira página da tabela do campeonato. Todos os times abaixo do Grêmio têm menos vitórias. E o Grêmio tem um jogo a menos ainda, que é justamente contra o Galo. Então, não do que todos, né? Tem alguns ali que tem 2 jogos a menos, um jogo a menos também, enfim. Mas o Grêmio tem
mais vitórias. Isso credencia numa diferença de critérios ali na frente. Esse jogo contra o Galo ele vai fazer com que o Galo tenha desfalques importantes por conta da data FIFA e também pelo desgaste, né, em relação a todas essas competições. O Grêmio também vai ter? Vai. O Vila Sante, que é um baita desfalque, e o Soteldo, que tem até perdido a titularidade nos últimos jogos, mas tem sido, obviamente, é um jogador importante, nem que seja para alguns minutos para segundo tempo. De fato, os dois não vão jogar. O Grêmio também perdeu o Gustavo Martins, zagueiro que estava se firmando como titular, machucado, mas tem os retornos aí do Gemerson e do Rodrigo Eli. Dificilmente o Renato vai colocar os dois juntos ao mesmo tempo, mas o Kahneman também inspira dúvidas aí, então a gente não sabe exatamente como ele vai montar essa defesa. O Marquezinho volta de suspensão e o Monsalve também. Justamente essa é a dúvida. Será que o Monsalve volta e assume uma titularidade, até mesmo numa beirada de campo, mudando o esquema? Acho muito difícil. A tendência é que Franco Cristaldo seja o titular e que o Renato não abra mão, imagino eu, de um sistema que tem funcionado com peças específicas. E elas envolvem Edenilson na direita, Aravena pelo lado esquerdo, com Bright White, que está jogando uma enormidade. O cara tem 5 gols e 1 assistência em 8 jogos. Ele tem sido fundamental, carrega o time do Grêmio no campo de ataque. Muito inteligente para jogar, coordena as ações, ele e o Cristaldo estão se entendendo muito bem. Então, assim, esse deve ser o time. Com, aliás, uma outra figura, né? Uma outra figura que a gente não falou, que é a de PP. PP se firmando cada vez mais como titular. Dodi, então, no lugar do Vila Sante, PP, 2 volantes, Edenilson, Aravena, Cristaldo e Bright White. Esse deve ser o time do Grêmio, com João Pedro Reinaldo e uma dupla de zaga que ainda a ser confirmada, né, entre o Rodrigo Eli ou o Gemerson com o Kahneman. Desses 3, 2 vão jogar. Enfim, um jogo fundamental em que, se o Grêmio vence, o Grêmio aí sim escapa de vez, pelo menos no aspecto moral, pelo menos nos sustos, né? E se prepara para um clássico Grenal, que será 10 dias depois. O Inter não vai jogar esse tempo todo, mas o Inter está numa condição muito boa, né? Inclusive chegou ao G6 do Campeonato Brasileiro. O Inter vem empatando, né, com o Corinthians ali nos minutos finais. Conseguiu passar o Bahia, que acabou perdendo para o Flamengo, e com isso chegou aos 46 pontos. Cara, tá a 5 pontos do G4 e tá brigando ainda por uma vaga direta na Libertadores. Grenal, no dia 19, no estádio Beira-Rio. O primeiro Grenal de Roger Machado comandando o Inter. E aí a gente vai ter um embate muito interessante, porque é um Inter em recuperação, é um Inter que joga em casa, que está jogando bem, contra um Grêmio que agora começou a se recuperar. Então, se o Grêmio ganha do Atlético Mineiro, por exemplo, imagine como chega para esse clássico. Se o Grêmio perde, vai chegar um pouquinho mais pressionado do que o normal, mas vai encarar um adversário que está se preparando para jogar o clássico. O Inter está preservando o Borré, está cuidando muito bem do clássico, outros jogadores também, está focando no clássico de todas as maneiras possíveis. Inclusive deu até umas osciladas nos últimos jogos aí. Contra o Vitória, contra o Corinthians, não jogou tão bem, inclusive com um time um pouco até desconectado. Por quê? Porque o foco deles está no clássico Grenal. Então, todo cuidado não será pouco. Gente, falando sobre a campanha do Grêmio nos últimos jogos, e aí é importante a gente entender essa recuperação, o retorno do Campeonato Brasileiro mostra o Grêmio na 4ª colocação. A vitória sobre o Fortaleza, inclusive, e o empate do Inter contra o Corinthians, fez o Grêmio passar o Inter no retorno, nesse recorte apenas do segundo turno. E por que ele é importante? Porque a gente tem agora uma reta final em que muitas coisas se definem. E você tem, só nesse recorte do retorno, o Grêmio na frente do Inter. O Grêmio tem 6 vitórias em 10 jogos. 6 vitórias em 10 jogos, o Inter tem 5. A campanha do Inter é boa também no retorno. Tem uma recuperação com o Roger, mas o Grêmio venceu mais. O Grêmio tem 6 vitórias em 10 jogos no retorno. O Botafogo tem 6 vitórias em 10 jogos no retorno. O Grêmio só está atrás em número de vitórias do Fortaleza. Olha que coisa. O Fortaleza tem 7 vitórias em 10 jogos no retorno. E o Fortaleza foi dominado pelo Grêmio na última sexta-feira. Para vocês verem como o Grêmio se encaixou e encontrou um sistema nessa recuperação. O Palmeiras é o vice-líder, o Botafogo é o terceiro, o Grêmio é o quarto, o Inter é o quinto, o Fluminense é o sexto e mesmo assim está amargando lá a zona do rebaixamento. Porque tem muito para acontecer ainda no segundo turno. O Grêmio estava numa situação a perigo até a rodada passada e agora deu uma respirada, ainda não se livrou totalmente, mas realmente foi muito importante para subir na tabela. O Grêmio tem 20 pontos ganhos só no retorno. Fortaleza 22, Palmeiras 21, Botafogo 20 também, o Inter 19.
Então, assim, gente, uma vitória contra o Galo, meu Deus do céu, ela seria fantástica por todas essas questões. O Galo que não vai ter simplesmente o Alan Franco, o Eduardo Vargas, o Arana que machucou, seria convocado, inclusive, né? O Arana seria convocado para a seleção brasileira, mas acabou machucado. E tem mais um jogador, o Júnior Alonso, que também desfalca o Atlético pela data FIFA. Mas é um Atlético ainda sempre muito perigoso, né? Com Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa. Então, depende dos caras que eles vão escalar. Provavelmente todo mundo, né? Porque é no meio da data FIFA, que não foi convocado, ainda tem um período de 10 dias até a próxima rodada do Brasileiro, um próximo jogo na verdade, de Copa do Brasileiro, né? Porque eles anteciparam os jogos do Brasileiro para jogar as semifinais de Copa, né? O Atlético contra o Vasco só no final de semana, quando o Grêmio encara o Inter pelo Grenal. Enfim, acho que vai ter um time bom, competitivo, jogando em casa para defender o time no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio está bem. O Grêmio está bem, está numa curva ascendente e eu acho que pode fazer um grande jogo. Pelo menos pontuar. E se voltar com uma vitória, aí embala de vez, inclusive, para chegar forte no Clássico Grenal. O que vocês acham?